Cláudia, que ela possa transmitir com segurança os ensinamentos do seu esforço, das reflexões que faz. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Começamos agradecendo a oportunidade de usar a palavra para falar da doutrina espírita. O tema da tarde de hoje é as ideias. Deixa eu ler de novo aqui, que é um tema, a evolução das ideias básicas da doutrina espírita através das religiões. Quer dizer, então, que as ideias básicas, elas já existem há muito e muito tempo na história das religiões humanas. A doutrina espírita, como o próprio nome diz, Kardec foi o codificador das obras básicas, ele organizou uma série de pensamentos, de práticas e de procedimentos que, no século XIX, ganhou o nome de doutrina espírita. Mas como isso aconteceu ao longo dos milênios? O ser humano, desde sempre, desde que se percebeu capaz de pensar, refletir, analisar a natureza, ele tem a intuição de Deus. E é nesse instante que ele tem a intuição de que há algo maior do que ele, que Deus teve diversas formas, mas que quando o ser humano começa a perceber que esse algo maior governa a sua vida, a gente pode dizer que aí nasce. Primeiro o sentimento de ser um filho, e depois criam-se religiões. Diversas religiões. Mas é interessante, Leon Denis vai nos dizer no capítulo 1 do livro Depois da Morte, que as religiões, inicialmente, elas eram encerradas em criptas ou salas obscuras, templos escuros, aonde aquelas pessoas se reuniam para conversar sobre algo considerado sagrado e secreto. Nem todos podiam ter acesso àquelas informações. Então, a gente vê que já desde o princípio o homem tende a segregar um sentimento que é um sentimento muito grande, que seria o de aproximar-se de Deus. Mas está no íntimo da alma humana fazer essa seleção. E aí ele vai falando das criptas na Índia, nos templos obscuros, nos templos sagrados no Egito, e diversos outros movimentos onde passou-se a estudar. E estudava o quê? A alma humana. O estudo da alma humana sempre existiu. Aquele movimento de introspecção, de percepção do que se sente, de análise dos próprios pensamentos, mas não só. Também observava-se a natureza. E não se tinha resposta para os fenômenos da natureza. E aí, eles ganhavam poderes ditos sobrenaturais ou supernaturais. Dessa forma, foram se construindo e foram se criando ideias. A filosofia ganha força a partir da análise dos pensamentos íntimos de cada ser, a partir da observação de fenômenos da natureza. A ciência ensaia os seus primeiros passos. E a religião também. Esses três elementos fazem parte da história da humanidade. E na doutrina espírita, milênios depois do advento do início das religiões, um homem, através da reunião da fala dos espíritos, unifica esse tripé: ciência, religião e filosofia. Porque, ao longo da história, eles passaram em momentos, eles estavam harmonizados, em outros eles estavam antagonizados. Por quê?
pela condição íntima do ser humano, aquela mesma condição que leva a religião para os templos fechados. Mas os anos vão passando, o ser humano vai evoluindo, cada um vai descobrindo a sua relação com Deus, porque esse é o nosso objetivo maior. Durante alguns séculos, a relação com Deus, ou melhor, milênios, durante alguns milênios, a relação com Deus, ela era exclusividade de algumas castas. E o que acontecia nesse momento? Havia uma religião organizada, estudada e estruturada para esses que eram chamados de sacerdotes, e havia aquela religião que era divulgada para o povo. Essa religião que era divulgada para o povo era sempre de forma muito, digamos, simplistas para que as pessoas pudessem entender, mas ao mesmo tempo ela não trazia informações tão profundas quanto os eleitos, aqueles que estavam nos templos sagrados, que tinham a oportunidade de estudar, de avaliar. E isso seguiu assim durante milênios. Até que o Jesus Cristo veio até nós e veio trazer uma diferença. Por que haveria uma religião para o povo e uma religião para os eleitos? E aí, os ensinamentos de Jesus, à beira do lago, embaixo das árvores, utilizando todos os recursos da natureza e não os templos judaicos. Poucas vezes ele esteve a falar no templo. Ele utilizava aquilo, ou melhor, ele utilizava o templo de Deus, que é a própria natureza. E ali ele discorria sobre os elementos da vida, sobre a relação com o mundo espiritual, sobre mediunidade, claro que não com esses termos. Esses foram os termos que Kardec trouxe para nós, cunhou para nós. Mas o que Jesus falava era exatamente a mesma coisa. Quando ele, por exemplo, fala das bem-aventuranças, quando ele conta as diversas parábolas que ele traz para nós, todas no templo da natureza. Ele traz as informações e ele vai ensinando o quanto a alma humana, ela está no mundo terreno, mas também está no mundo espiritual. E quando ele ensina para a gente que a alma está no mundo terreno e no mundo espiritual, esse era um conceito que os sacerdotes tinham, mas o povo não tinha. E o que significa isso? Significa que a alma é imortal. Se a alma é imortal, o que fazemos e passamos aqui na Terra tem um propósito e um objetivo de ser. E o Cristo foi ensinando isso através das parábolas. Quer ver? Uma parábola simples que a gente parece muitas vezes quando ele fala, por exemplo, dos tesouros enterrados. E existe uma série de parábolas que ele fala de tesouro enterrado. Tem a de um campo aonde um senhor vai e vende tudo que tem porque ele descobre que há um tesouro naquele campo. Ele usava os elementos materiais para despertar na alma daquele povo rude e simples a vida espiritual. Ele falava da importância de nós buscarmos os tesouros, que o nosso coração, ou melhor, que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, é na hora em que nós estamos mais tensos, mais desequilibrados, com maiores dificuldades, que nós exprimimos quem realmente nós somos. Ou na hora que precisamos consolar alguém. E esses foram os ensinamentos que o Cristo foi trazendo. E diversos outros. Mas aí o que aconteceu? E Leon Denis também nos fala isso, porque antes do Cristo tiveram outros. Enquanto os mestres estavam presentes, o ensinamento foi sendo propagado durante algumas décadas depois.
Somente, com o passar dos anos, os discípulos pegavam aqueles ensinamentos, se apropriavam dele e faziam com que aqueles ensinamentos fossem distorcidos. Creio que todos nós conhecemos o que aconteceu com o cristianismo durante uns 1500 anos. O quanto a mensagem de amor de Jesus, de ensinamento do mundo espiritual, de demonstração do caminho que a alma faz ao chegar na Terra, até desencarnar e o processo de vida futura, tudo isso foi soterrado sobre o pensamento de que havia alguns eleitos, mais uma vez, e que seriam os responsáveis por comunicarem-se com Deus em detrimento de todo o povo. Então, vocês não podem mais se comunicar com Deus. Agora, você venha até mim, confesse-me todos os seus erros, que eu vou te dar o caminho para você se comunicar com Deus. O que é isso? É poder para uns e total ausência de poder. E quando você tira o poder de alguém se comunicar com a espiritualidade, você tende a disseminar o medo, a destruir a autoestima daquela pessoa, a não permitir que ela se conheça. Você dissemina a ignorância, as trevas, nesse sentido, são trevas do pensamento. E aí, a religião passou a querer ser absoluta, dominar tanto a filosofia quanto a ciência. Por quê? Tanto uma quanto outra iluminam os pensamentos. Trazem oportunidade de conhecimento e de reflexão. Nesse instante, então, ao longo de alguns anos, o Cristo, que já sabia o que ia no coração de cada ser humano, daqueles que estavam ali e dos que viriam depois, ele promete um consolador prometido. Ou melhor, promete um consolador. Só que ele não diz para quando esse consolador. Muitos achavam que seriam para breve, logo após. Bem, para a gente, breve, 1900 anos não é breve, mas para o mundo espiritual é um tempo bem pequeno. E aí, 19 séculos depois da vinda do Cristo, chega aquilo que ele prometeu. E por que foi necessário? Porque se passaram 1000 e quase 2000 anos de total ignorância. Não sei se muitos aqui foram criados dentro dessa doutrina que dominou o período da Idade Média, mas hoje, quando lemos ou ouvimos alguns dogmas da doutrina católica que traz para nós alguns conceitos, muitas vezes nos parece extremamente pueril. Vamos então, porque fomos más pessoas, queimar no fogo do inferno eternamente. A nossa inteligência concebe esse conceito hoje ainda? Existem outros. Adão e Eva. Ocuparam todo o planeta Terra. Cabe na nossa inteligência se a gente parar para pensar, como assim? Mas eles tiveram 2 filhos. Como é que eles continuaram se multiplicando? Porque foram 2 filhos homens. Então, se a gente começar, mas durante muitos anos a gente acreditou nisso. Por quê? Porque não nos era dado pensar, não nos era dado conhecer, era nos dado uma história e nós acatávamos aquela história como se ela fosse total verdade. Se nós formos vasculhar, existem diversas histórias nesse sentido e que nós durante séculos, durante milênios acreditávamos, e muitos de nós
reproduzíamos essas histórias e fazíamos os outros acreditarem. Agora tem que ficar aqui falando e tentando consertar o pensamento dos outros. Fizemos um monte de coisa errada, agora estamos tentando ajustar. Mas porque também não nos dávamos a oportunidade de refletir. Podemos fazer uma análise do perfil psicológico dessa população, principalmente naquilo que concerne ao egoísmo e à manutenção do poder. Porque foram esses dois elementos que sustentaram durante muitos anos milhões de pessoas a manter esse pensamento. Mas, como Cristo sabia que um dia isso ia se cansar, por quê? Até aquela questão, o pensamento mais obtuso, um dia se cansa de ser tão obtuso, ele permite que todo aquele conhecimento, porque o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta de forma organizada, ele sempre existiu. Existiam culturas que sabiam que existiam outros planetas, outras vidas em outros mundos. Planetas é um termo nosso, mais moderno, mas que existia vida em outros mundos. Existiam culturas e religiões que se comunicavam com os mortos e sabiam que era isso possível. Existiam culturas que até prometiam pagar a dívida de uma vida na outra, porque tinha certeza, sabia que a reencarnação era uma das leis da vida. Da mesma forma que existiam culturas que compreendiam a vida futura. Só que uma tinha uma informação, a outra tinha essa informação e mais um pouquinho, a outra deixava de ter a primeira e tinha uma segunda e uma terceira informação. E mesmo assim, só para aqueles eleitos. E o mais importante foi se perdendo ao longo dos milênios. Agora, hoje, século XXI, nós já podemos reunir todas essas informações. Eu queria ler para vocês um trechinho que tem aqui no livro Depois da Morte, onde Leon Denis nos fala assim: a verdade, e aí ele está falando dessa questão da verdade das religiões, é comparável a essas gotas de chuva que tremem na extremidade de um galho. Enquanto essas gotas de chuva permanecem ali suspensas, elas brilham como puros diamantes sob o clarão do dia. Porém, logo que tocam o solo, misturam-se a todas as impurezas. Tudo o que vem do alto suja-se ao contato terrestre. E aí ele continua: até no seio dos templos, o homem levou suas paixões, suas cobiças, suas misérias morais. Além disso, em cada religião, o erro, esse bem da terra, mistura-se à verdade, esse bem do céu. Tinha que ler, porque Leon Denis só lendo. A gente tenta reproduzir as ideias, mas a maneira como ele a coloca já é uma forma tão clara e bela que a gente muitas vezes precisa ler exatamente na íntegra, porque não conseguimos reproduzir. Mas ele nos traz essa ideia de que aquilo que vem do alto, ainda e durante muitos e muitos séculos e muitos milênios, e enquanto o planeta Terra for o planeta Terra do jeito que é, vai haver sempre essa mistura. O que é puro, o que é verdadeiro, com o erro, com aquilo que é sujo. Mas é necessário. E por que é necessário? Porque nós precisamos conquistar o que é puro e o que é verdadeiro. Porque o que vem do alto, vem límpido, vem transparente, porque vem de Deus. Mas Deus é a inteligência,
absoluta, a inteligência suprema. E nós, como seres criados por Ele, temos a oportunidade de desenvolvermos em nós essa pureza, mas não antes, sem passar pela lama. A escolha de quanto tempo nós vamos ficar na lama e quanto tempo nós vamos encontrar a claridade, essa somos nós que fazemos. Se passamos milênios dentro das criptas, detendo o poder, hoje é hora de, com a consciência lúcida, com os ensinamentos dos espíritos através da doutrina, nos libertarmos desses sentimentos obscuros de egoísmo, de orgulho, e doarmos a nossa parte. Não foi isso que o Cristo nos disse? Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, mas não se ama a Deus se não se ama ao próximo. E o que é o amor se não é doação? O que é o amor se não é compreensão, compaixão, sentimento da dor e do sofrimento do outro? Mas a gente precisa aprender até a amar. Porque às vezes a gente acha que a gente ama tanto e, na verdade, estamos só dando vazões às nossas paixões. Mas traduzimos isso por amor. O amor é um sentimento que nós temos que descobrir, construir e revelar para nós. Paulo, em Coríntios, nos deu umas dicas do amor que não é soberano, ou melhor, que é soberano, que ele não se engana. Ele deu dicas quando ele fala lá tudo sobre o amor e sobre a caridade. Que o amor não é soberbo, ele não fica feliz com a mentira, ele não se regozija com a mentira, ao contrário, com a verdade. Mas quantas vezes nós, em nome do amor, mentimos, escondemos, nos apropriamos, porque esses somos nós. É o raio de luz divino puro misturado ao elemento do planeta Terra. E nós, seres humanos encarnados ou desencarnados, mas na atmosfera do planeta Terra, estamos atraídos e prisioneiros do planeta Terra, pelos nossos pensamentos, pelo nosso perispírito, constituído dos elementos desse planeta. Como que a gente vai sair daqui? Como que a gente vai alçar planetas e moradas mais elevadas? Quando a gente aprender a doar. E aí, é a união do sentimento, mas também do desenvolvimento da razão. Porque a gente já percebeu que existem pessoas que às vezes são boníssimas de coração, mas acabam às vezes fazendo bobagem porque desconhecem uma série de elementos. Como a gente já sabe, tem certeza, a maioria de nós tem elementos extremamente vívidos no pensamento de inteligência e tem o coração duro. Então não adianta. O ser, para se desenvolver, precisa desenvolver a razão, e a razão ela vem como? Através do conhecimento da filosofia, da ciência. E a religião nos traz a possibilidade de desenvolver o sentimento. Esse é o objetivo. Tem mais um trechinho aqui que eu gostaria de ler para nós, que Leon Denis pergunta assim: a religião é necessária? Será que era? Ele diz que ela, bem compreendida, deveria ser um laço unindo os homens entre si e unindo-os através de um mesmo pensamento, ao princípio superior das coisas. Porque a palavra religião quer dizer religar. Religar o homem a Deus. Ela vem do latim religare. O homem tem que ser
religado a Deus. Esse é o objetivo maior da religião. Não é se encerrar dentro dos templos de pedra. O objetivo... Por que a gente ainda precisa dos templos? Por que a gente precisa vir 1, 2, 3, 4 vezes por semana à casa espírita? Porque nós somos muito teimosos. Porque a gente não consegue chegar lá fora, entre os nossos irmãos, e ser simplesmente um ser humano que se doa. Então a gente precisa vir aqui para ajudar a desenvolver o pensamento, mas para também ser lembrado. Tipo, já fez a sua boa ação do dia? É mais ou menos isso. Todos os dias. Por outro lado, é um espaço aonde nos reunimos todos aqueles que já cansamos dos pensamentos equivocados, dos pensamentos obscuros, e temos a oportunidade de, na reunião, através das reuniões públicas, através do estudo, de trabalharmos o nosso pensamento e o nosso sentimento de forma harmoniosa, para que quando voltarmos lá para fora, e só faz sentido frequentarmos a casa espírita, se nós buscarmos o autoconhecimento e a transformação. É religar o homem a Deus para quê? Para que ele evolua, para que ele volte a se dirigir para a unidade divina. Porque quando nos misturamos à lama, rompemos parte desse contato. Ficou escuro, ficou distante. Então, as religiões têm o seu objetivo e a sua necessidade. E mais à frente ele fala, é necessária e indestrutível, pois ela aure sua razão de ser na própria natureza do ser humano, da qual resume e exprime as aspirações elevadas. E ela é também a expressão das leis eternas. Porque elas estão dentro de nós, essas leis. Mas se a gente não tivesse esquecido delas, a gente não estaria nem aqui conversando. Estaríamos agindo e talvez sendo guia de outros, né? Organizando o universo. Mas como nós esquecemos, nós estamos na fase de sermos relembrados das leis eternas. A principal é a de amor, justiça e caridade. Mas é a principal, mas ao mesmo tempo, todas as outras têm a sua extrema importância. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender a estar em sociedade. A gente já sabe conviver em sociedade? Já sabe conviver coletivamente? A gente já aprendeu que para a sociedade ser melhor, eu preciso ser melhor. Eu quero que meu vizinho todo dia bote o lixo dentro dele direitinho lá na lixeirinha dele, mas eu não tomo cuidado para a minha calçada que fica cheia de folha. Isso a gente sempre fez. Ver o defeito no outro e esquecer de olhar o próprio. E o Cristo não falou isso? Vedes o argueiro no olho do vosso irmão, mas não vedes no vosso. Tudo que a gente precisa saber que diz respeito à alma humana está no Evangelho. Ele não está ultrapassado e não vai ficar nunca. Porque todas essas leis, mesmo que seja naquelas historinhas que você fala assim, nossa, mas essa historinha que Jesus contou é uma historinha assim. Pode procurar que ela vai fazer eco na sua alma em algum momento da sua vida. Se não fez ainda, é porque você ainda não amadureceu, não chegou até lá. Claro, precisamos ter o conhecimento, e aí o conhecimento de história, o conhecimento de ciência, para saber que ele falou dentro de um contexto cultural. Então é importante que tenhamos alguma noção daquele contexto cultural. Entretanto, toda ela
faz eco na nossa alma até hoje. O próprio Leon Denis, que não era o Cristo, óbvio, era um pensador, um dos luminares que veio da espiritualidade maior para nos trazer ensinamentos. Os ensinamentos dele já têm um século, mas você lê, serve para o que a gente vive na nossa sociedade hoje. Não só esse, mas os livros como ele tem O Problema do Ser, o Espiritismo e o Clero, o Espiritismo e o Socialismo, todos a gente consegue encontrar na nossa sociedade hoje. Por quê? Porque todo conhecimento que fala das leis maiores, eles não caducam. O conhecimento que fica ultrapassado é aquele que só lê a matéria, que só lê o fenômeno, faz uma leitura descritiva. Mas todo conhecimento que transcende e que entende a forma de funcionamento do psiquismo, a forma de funcionamento dos mundos, ele não fica ultrapassado. Ele pode ser acrescentado, mas ele não fica ultrapassado. Então, deixa eu ler de novo aqui, eu tenho uma dificuldade às vezes para gravar temas muito grandes. O nosso tema de hoje, a evolução das ideias básicas da doutrina espírita através das religiões, nos ajuda a entender e a perceber que o que as religiões nos trazem de conhecimento, cada uma delas tem um fragmento dessa verdade divina. Umas com mais elementos, outras com menos elementos. Porque aquelas que não têm esse registro, elas caducam e se perdem no tempo. Então, por mais que a gente muitas vezes tenha crítica a determinadas doutrinas religiosas, é importante a gente entender que ela existiu e foi permitida por Deus. Por isso que a doutrina espírita tem o entendimento de que nós não devemos e não podemos criticar nenhuma religião no sentido negativo. Nós podemos entender as limitações que as religiões trouxeram ao espírito humano. Mas criticar para denegrir, não existe essa possibilidade. Porque todas fizeram parte da nossa Constituição. Quem disse que nós não estivemos lá no clero? Quem disse que já não estivemos protestando? E tantas outras que eu não vou saber citar nem manifestar aqui. É que essas são as duas mais próximas. Então, para nós concluirmos o nosso pensamento, com a página O Sentimento e a Razão. Essas duas grandes forças imperecíveis como o espírito humano, do qual elas são atributos. Forças até aqui hostis e que perturbaram a sociedade nos seus conflitos. Tendem, afinal, a se aproximar. E mais lá no finalzinho, ele fala que a gente faça um holocausto das nossas paixões. Porque só assim nós conseguiremos nos direcionar para a unidade divina. Que Jesus abençoe a cada um. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos